Como você consome cultura na nossa cidade? Você visita exposições? Vai ao teatro? Vai ao cinema? Participa de clubes de leitura ou aulas de dança? A Conexão Cultural de hoje mostra um lugar onde é possível fazer tudo isso e de maneira bem acessível. E ainda, nós conversamos também com um dos escritores da nova geração da literatura brasileira. Já viu que não dá para perder, né? O Conexão Cultural está no ar. O SESC é um espaço bastante democrático aqui em Campinas. Ele atende todos os públicos, com saúde, esporte, lazer, cultura e tem para todas as idades. Não é isso, Denis? Tudo bem? Tudo bem? É isso mesmo, né? A gente procura sempre pensar numa programação bastante diversificada e que possa atender todos os públicos, né? Então, todos os gostos, todas as idades, né? E principalmente pensando nas famílias, para que elas possam vir e participar das atividades juntas, né? Isso é muito importante para a gente. O SESC Campinas tem uma programação extensa e permanente. Sim, tem bastante programação permanente em várias linguagens. A gente tem uma programação permanente em música, teatro, dança, literatura, né? Principalmente falando das áreas culturais. Mas a gente tem outras programações também na área de educação, do lazer, como você disse, né? E na saúde, que é um dos focos que a gente trabalha também. Para a gente ter um segmento aqui de cultura, que as pessoas estão sempre procurando espaço para confraternizar, para conviver socialmente. O SESC ele abre, por exemplo, cursos de leitura. Sim, explica um pouco para a gente. Sim. A gente tem, como eu disse, né, em todas as frentes da área cultural a gente tem um trabalho. Então a gente tem uma programação focada nas apresentações artísticas, que a gente pode tratar assim, né? Então tem os shows, tem as mediações de leitura, como você falou, na área de leitura, o teatro adulto, o teatro infantil, as programações de dança. E aí, paralelamente, a gente faz uma programação de formação, né? Que são essas oficinas. Então a gente tem oficinas de literatura, de mediação, de escrita, de tecnologias e artes, críticas de teatro, e aí tem uma vasta programação. Toda a nossa programação está sempre bem divulgada por meio dos Facebooks, por conta, né, dentro de do Facebook do SESC tem pelas áreas, então os interessados podem pedir para fazer parte de grupos de literatura, grupos de teatro, e aí tem muita discussão rolando, então é bem legal porque você pode saber mais específico daquilo que você gosta ou curtir toda a programação. Agora, para participar das atividades aqui no SESC, o que a pessoa precisa fazer? O SESC é um espaço aberto, a gente não pede, né, para que a pessoa frequente a nossa unidade e participe das programações, como a gente falou, artísticas, de nenhuma afiliação, nenhum credenciamento, não matrícula. Mas quem tem o direito pleno são os trabalhadores do comércio, da área de bens e serviços, tá, e seus dependentes. Né? Esses passam a ter alguns benefícios, então pagam um valor mais barato, tem preferências em alguns serviços, mas a participação, de modo geral, ela é aberta à comunidade. E a pessoa precisa vir até aqui, fazer uma carteirinha? Sim, isso, ela faz um cartão de matrícula, né? Ela precisa vir até a unidade, trazendo uma unidade da sua carteira de trabalho, e aí ela já faz o cartão, não tem custo nenhum para ela, e tem validade de 1 ano no território nacional. Entendi. Bom, vamos voltar um pouco na nossa programação cultural. Todo mundo já sabe como tem que fazer, agora ela pode curtir. Existe uma limitação de quantas coisas ela pode se inscrever para fazer? Não, só de acordo com o tempo, né? Vai ter coisas que vão se chocar e ela não vai conseguir fazer, mas assim, ela pode se inscrever em toda a programação que ela tiver interesse, né? A gente tem algumas coisas que são mais chave, então às quintas-feiras a gente tem uma programação musical, às sextas-feiras normalmente tem a programação de teatro, às quartas-feiras são as programações de literatura. Eu estou falando com referente às apresentações. As oficinas, elas acontecem em diversos formatos. Podem ter durações semanais, podem ter durações mensais, dependendo do curso que a pessoa vai se inscrever. Ou até uma coisa esporádica, vem um único dia, participa e pronto, tá? Então aí depende da disponibilidade da pessoa e daquilo que ela quer tem interesse. Uma coisa que é mais passageira, mais de momento, ou quer se aprofundar mais. Aí tem um curso de maior duração. Como funcionaria, por exemplo, um curso de dança? Então, é isso que eu estou te falando. Aí depende do que a gente está pensando. Dentro, por exemplo, a gente estava conversando, né? Em setembro a gente tem uma programação bastante vasta de dança, né? A gente vai receber diversas programações. E durante esse período,
que vai ser uma programação intensa, existem vários formatos. Tem cursos que vão durar ali esse período todo, são 15 dias, 11 dias de programação. Vai durar esse tempo todo de curso. Agora tem programações que são as oficinas, que a gente chama, que aí tem duração de um dia. Ela chega, se inscreve e participa aquele dia. Né? Isso é de acordo com a procura da pessoa e a disponibilidade, para a gente também poder atender todo mundo. Né? Se a gente tivesse só um único formato e a pessoa não tivesse essa disponibilidade, a gente não conseguiria atender. Até porque também não dá para ficar para sempre, porque outras pessoas também vão querer participar daquilo. Isso é uma coisa interessante. A gente não tem muito esses formatos de uma duração muito longa. Não só por conta de que a gente quer que muitas pessoas participem, mas porque a nossa ideia também é despertar o interesse, que as pessoas experimentem, e não que a gente tenha uma formação. Então você não vai ter um grupo de baile do SESC, né? Você não vai ter uma equipe esportiva no SESC, né? Você vai ter pessoas que experimentam, e aí gostando e tendo interesse, elas podem buscar isso em outros locais. Essa é uma coisa interessante porque é sempre envolvido com o convívio social. Existe essa preocupação aqui. Sim, todos os espaços do SESC, todas as unidades do SESC têm um espaço que é pensado para a área de convivência, né, para o espaço de convivência, para que haja troca, para que as pessoas possam conhecer outras pessoas que tenham o mesmo interesse e passar a interagir com essas pessoas, né? Isso serve também dentro das oficinas e dentro dos cursos, Sim, porque as pessoas vão fazendo amizade. Isso, necessariamente você não vai vir com um grupo fechado e se inscrever, você vai se inscrever com outras pessoas que também estão fazendo parte, né? Então aí você vai passar a conhecer outras pessoas e interagir com outras pessoas, com certeza. O que pode vir de novidades, além do que já é visto? Vocês estão sempre pensando na frente. Muito à frente, exatamente, né? Quão à frente vocês pensam? Aí depende muito das propostas. Quando a gente fala de grandes exposições, tem que ser com planejamento de ano, né? Então já estamos pensando aí e divagando para 2019, 2018 a gente já tem pensado mais ou menos o que serão as exposições que a gente vai receber, né? Para a programação musical, aí por conta de agendas e tudo mais, a gente pensa aí com 2, 3 meses de antecedência, né? Mas tudo pode mudar de última hora, pode aparecer uma oportunidade, né? Então a gente tem que estar sempre aberto para poder absorver isso também, né? E a gente tem uma coisa que é a nossa rede, né? Nós somos hoje mais de 30 unidades no estado. Então, às vezes tem alguma coisa acontecendo que circula pelas unidades, né? Que a gente chama que são as itinerâncias ou as circulações. Então, acontecem shows que acontecem em São Paulo, em algumas unidades, depois vêm para Campinas, vão para outras unidades. Isso também é uma forma de circular esses artistas por várias unidades do SESC. E eles vão se tornando conhecidos do grande público, que, aliás, era o que eu ia perguntar sobre o público que procura o SESC. Eles também dão uma resposta para o SESC do que eles querem ver. Sim. A gente tem vários canais de relacionamento, né? Como as redes sociais são uns que a gente recebe muitas sugestões, informações, e escuta, responde, tem sempre uma troca, né? Mas a gente tem uma característica própria, né? A gente não trabalha necessariamente a todo momento com grandes nomes, né? A gente busca muito circular essas pessoas que talvez não tenham espaço nesses grandes casas de show, esses grandes locais que fazem eventos que já estão com suas programações pensadas, né? E aí a gente também propicia que o nosso público, que já é frequentador e que confia naquilo que a gente faz, experimente coisas novas. Né? E aí isso que é a grande sacada. Então, a gente pode ter uma programação muito diversa, né? Trazendo algumas programações de peso, ou algumas programações conhecidas, ou algumas programações renomadas, como queiram dar o nome, né? E também oportunizando esses grupos que estão surgindo. E aí a gente tem várias histórias de grupos que vivem falando, a gente começou lá no SESC, a gente começou lá no ano não sei quanto no SESC, não sei aonde e tal. Isso é muito importante pra gente, né? Porque é um trabalho de pesquisa, de conhecer, de estar por dentro do que está acontecendo, né? E aí a gente consegue trazer isso para o nosso público também. Existe o caso da pessoa que veio pela primeira vez, se maravilhou e falou que agora eu quero voltar e eu não saio mais daqui? Sempre tem, né? Sempre tem. Isso é muito legal e a gente fica muito contente, porque mostra que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né? Está sendo bem feito, quando as pessoas passam a frequentar constantemente. Às vezes a gente encontra num primeiro evento, conversa um pouco com ela e aí de repente começa a ser uma carinha que a gente vê sempre, né, na unidade. Existem muitas pessoas assim, né? E muito também por conta disso que eu falei, dos interesses pessoais. Então, eu tenho mais interesse na área musical e sabe que tem uma coisa permanente acontecendo, né? Então, é muito comum as pessoas nem se preocuparem com o show que vai acontecer ou com a banda que vai tocar. Elas vêm porque elas sabem que vai ter alguma coisa legal acontecendo, né? Às terças-feiras a gente tem sessões de cinema.
E hoje a gente consegue ter aí para um cinema cult, né, 70, 80 pessoas em cada sessão. E elas não estão preocupadas com o filme que vai assistir. É justamente porque elas sabem que vai ter um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse que elas e que elas vão poder trocar e vão ver um filme bom. Né? Então isso é muito interessante pra gente, a gente fica muito contente com essas respostas. E o legal que você dizia também das famílias, porque às vezes vem a família inteira. Aí a criança gosta da atividade do esporte. E o adulto ele já gosta da atividade de dança. O outro adulto gosta da atividade do teatro. E você que levou todo mundo pode, por exemplo, ficar numa biblioteca como essa, que tem um acervo grande. Sim, ela pode participar, ela consegue passar um dia inteiro aqui, fazendo diversas atividades, né? E com momentos de lazer, com momentos de descanso, com momentos, né, daquele ócio saudável, né? E podendo estar tranquilo, que aí o filho está fazendo uma atividade, a esposa está fazendo outra atividade, o pai está curtindo uma outra coisa, né? E tem coisa para todo mundo. Os finais de semana a gente tem percebido muito isso, que é um momento que eles permanecem muito mais tempo na unidade, né? Já vem cedo, acompanha alguma programação pela manhã, almoça aqui na unidade, depois assiste um show ou vê um teatro. Então isso é uma coisa bastante interessante que a gente tem percebido, uma permanência maior das pessoas no final de semana. Denis, nós falávamos aqui de parte da estrutura, mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais. Esse é um prédio que está aqui no bairro Bonfim, na Rua Dom José I, é esse mesmo endereço, isso né? Mesmo, correto. E é um prédio que oferece muitas coisas. Vamos começar então numa coisa interessante que você falou. O SESC, apesar de ter essa visibilidade, a gente está num espaço que parece meio escondido da cidade, né? A gente está numa rua sem saída, próxima à rodoviária, então é legal as pessoas saberem que é muito fácil chegar, né? Nós estamos aqui a 200 metros da rodoviária, né? Então dá para vir a pé da rodoviária, é muito tranquilo, é uma rua sem saída, então tem segurança e tranquilo. Nós somos divididos em 2 prédios, né? E a Dom José I corta a nossa unidade, né? Então, no primeiro prédio, logo que você chega pela rua, a gente tem os espaços do nosso teatro, uma quadra externa, um campo society, uma piscina coberta, um ginásio, esta biblioteca, a nossa comedoria, um teatro de arena. Esses são os espaços principais que a gente tem deste lado, né? E aí, programação acontecendo em todos eles, né? Aí do outro lado da rua, num galpão, a gente já tem um galpão multiuso, que é onde acontecem os grandes shows, as grandes exposições, né? Uns eventos maiores. Um jardim muito agradável, com um quiosque, as pessoas, um tanque de areia para as famílias, as crianças ficarem lá, um outro café. E a nossa ginástica multifuncional, que é o maior espaço do regional, são 1.600 metros para a prática da atividade física. Então, basicamente, essa é a divisão das estruturas da nossa unidade. E vocês recebem um público, existe uma estimativa do público diário aqui? Olha, a gente tem aí um público medido de acordo com as nossas atividades, né? Então, a gente gira em torno aí de 3.500 a 4.000 pessoas por dia. Legal. É sempre muito bom a oportunidade de você ter diversas atividades no mesmo local. Você pode sempre escolher o melhor para você. Eu conversei aqui com o Denis Salzano. Muito obrigado. Obrigado você, viu, pelo espaço, e convidamos a todos, então, que não conhecem ainda, que venham conhecer o SESC Campinas. Muito bem. Daqui a pouco nós voltamos. O Conexão Cultural conversa agora com Daniel Galera, um dos escritores mais conceituados da nova geração da literatura brasileira. É isso mesmo, Daniel, tudo bem? Tudo bem, se é isso mesmo, cabe aos leitores dizer, a crítica não a mim, mas contemporâneo eu tenho certeza que eu sou. Você foi selecionado por uma revista britânica dentre os 20 escritores promissores brasileiros, dos escritores jovens. É uma responsabilidade maior, por isso até a minha abertura dessa forma. Sim. Teve essa lista, essa revista Granta, uma revista inglesa, né? Eles fazem tradicionalmente, a cada 10 anos, listas dos melhores, mais promissores jovens autores em vários países do mundo, né? E eles fizeram no Brasil pela primeira vez em 2012, eu acho. E aí teve 20 autores brasileiros incluídos e eu fui um deles, né? E foi legal, é ótimo porque a Granta é uma revista internacional, né? Então
a literatura brasileira ainda é bastante marginal em termos do mercado global, né? Não é uma literatura que circula muito internacionalmente. Então foi importante porque vários jovens autores tiveram uma chance de alguma visibilidade fora do Brasil, né? E para mim foi bom, assim, me abriu algumas oportunidades. Não é uma coisa que muda a carreira do escritor, mas certamente ajuda. Então foi bom ter sido incluído. Apesar desse reconhecimento internacional, você também tem um reconhecimento nacional. Você ganhou já alguns prêmios, prêmio Machado de Assis, ficou em terceiro lugar no prêmio Jabuti, tem um outro prêmio, se eu não me engano... Pelo Barba, né? Exatamente. O Barba Prêmio São Paulo de Literatura. Ganhou o Prêmio São Paulo, acho que foi o mais importante que eu ganhei na minha carreira. O Prêmio Machado de Assis foi importante também para o Cordilheira, né? E aí teve umas segundas, terceiras colocações no Jabuti também, que é um prêmio importante, então também... Não são esses também, não são muitos. Conte um pouco a respeito desse livro, Barba, Barba Ensopada de Sangue, por favor. Sim. Então, esse romance foi publicado em 2012, é o meu penúltimo livro, né? E Barba foi talvez o meu livro mais importante na minha carreira, porque foi de longe o meu livro que teve mais público, que vendeu mais e principalmente foi o livro mais traduzido no exterior, né? Ele está com quase 20 traduções fora do Brasil já, o que é uma coisa que eu nunca esperei que fosse acontecer na minha carreira, né? Então esse livro fez bastante diferença. É um livro importante para mim pessoalmente também, eu acho que em termos do que eu alcancei com ele esteticamente, como literatura mesmo, eu fiquei muito feliz com o resultado. E ele é um livro que se passa numa pequena cidade litorânea catarinense chamada Garopaba. Foi uma cidade onde eu morei durante 1 ano e meio. Eu morava em São Paulo até 2007, né? 2008. Aí me mudei para essa cidade e a minha experiência de vida lá serviu de inspiração um pouco para começar a pensar na ideia desse romance, né? Então foi um livro que eu levei quase 4 anos para fazer e acabou mudando bastante coisa para mim. Assim, minha carreira tem um pouco antes e um depois desse livro, porque graças a esse romance, pela primeira vez na minha vida, eu consegui sobreviver quase unicamente do meu trabalho como escritor, né? De direitos autorais, de vendas de livros, de convites para eventos, né? Palestras, eventualmente. Então, por causa do Barba Ensopada de Sangue, mudou, assim, eu consegui... As pessoas perguntam muito, né? Mas dá para viver da escrita, né? E é muito difícil, na verdade, no Brasil. São pouquíssimos autores que chegam a esse ponto, né? E às vezes tem um pouco de sorte, tem circunstâncias, né, além do talento e tal. E esse livro me ajudou pelo menos por uns anos, aí, a viver da minha própria literatura e é um luxo, né? Então foi bastante importante. Como que funciona a criação de um escritor? Porque você acabou de dizer que levou 4 anos para escrever esse livro. Como que funciona a criação? Isso varia muito, né, de escritor para escritor. No meu caso, o processo de criar um conto, um livro, em geral, ele começa por um período bem longo de trabalhar a história, os personagens, só na minha imaginação, né? No máximo tomando algumas notas muito pontuais, e isso às vezes eu posso ficar semanas, meses, e em alguns casos houve até anos, né? Eu fiquei pensando na história por mais de 1 ano, às vezes 1 ano, 2 anos, antes de resolver escrever ela. Então, com isso, quando eu vou escrever o texto de fato, em geral eu já sei bastante bem como vai ser a narrativa, onde eu quero chegar, né? Então, desse ponto em diante, eu trabalho relativamente rápido. Em geral, os meus textos, eles saem na sua primeira versão já um tanto prontos, assim. É raro eu ter que cortar uma parte muito grande do texto na edição. É raro eu ter que reescrever um trecho muito comprido, porque eu tenho essa mania de ficar escrevendo mentalmente, digamos assim, por bastante tempo, até sentir que está na hora de escrever, né? E aí é isso, na hora de escrever eu procuro estabelecer uma certa disciplina, pelo menos um turno do dia eu reservo só para escrita. E a gente tem que ficar fazendo escolhas na vida cotidiana para abrir esse espaço em que dá tempo para escrever, né? Às vezes não é tão fácil, mas é isso, eu sou um escritor que, na verdade, quem pode me acompanhar mais de perto no dia a dia não me vê escrevendo o tempo inteiro, porque parte do meu processo de escrita ele é um pouco introspectivo mesmo, né? Então eu não estou sempre escrevendo, digitando, né? Mas eu posso dizer que eu estou quase o tempo todo pensando em algo que eu vou escrever, né? Isso, desde que eu comecei como autor, dá para se dizer que é o caso. O seu livro mais recente é o Meia-Noite e 20. Como que ele se apresenta para o público?
Bom, esse livro, Depois do Barba, que é um Ensopada de Sangue, que é um livro que se passa num cenário não tão urbano, né, num pequeno vilarejo de pescadores, e é centrado em um só personagem, assim, é uma história mais fora do centro urbano, né. O Meia-Noite foi... Eu voltei a escrever uma história situada numa cidade grande, no caso Porto Alegre, que é onde eu moro, né, e foi também o meu retorno para escrever sobre Porto Alegre. O livro foi publicado ano passado, em 2016, né? Mas ele é um livro bastante contemporâneo. A história se passa, começa no verão de 2014, em Porto Alegre, e vai até a metade daquele ano, mas a história termina um pouco antes da Copa do Mundo, assim, né? Naqueles meses. E é um livro que está bastante vinculado com os acontecimentos políticos, sociais, culturais daquele período, né? Foi um livro que eu fui bolando e criando a história e os personagens enquanto acontecimentos bastante intensos aconteceram na vida nacional, em termos de política, né, de economia. E ao mesmo tempo que ele trata do presente, das crises do presente, ele é um livro também que olha para trás, para o final dos anos 90, que foi a época em que a minha geração começou a entrar na idade adulta, né? E ele é um pouco não um acerto de contas, mas é uma espécie de comparação dos sonhos, das expectativas, dos desejos da minha geração no final dos anos 90, quando todo mundo era jovem, estava entrando na idade adulta, e em 2014, né, que os personagens já estão adultos mesmo, já têm carreiras, famílias, né? E o que mudou então nas expectativas, no tipo de sonho que eles tinham nesse período de 15 anos, mais ou menos, né? E é um livro que trata bastante da ansiedade dessa geração. Eu acho que da destruição das expectativas que a minha geração teve com base no que aconteceu nos anos 90 e depois com todas as crises que foram se sucedendo no novo milênio, né? E também é um livro que perpassa temas como a crise ecológica, a mudança climática e esses mitos apocalípticos que começam a ressurgir, né? De que o mundo vai acabar, de que pode haver uma catástrofe iminente. Então os personagens estão todos um pouco ansiosos e preocupados com esse tipo de mistificação ou de fato de ameaça real em alguns casos, né? Então é um livro que tenta dar conta um pouco da ansiedade do momento presente, do meu ponto de vista e do ponto de vista de pessoas que eu conheço, né? É um tema recorrente do Brasil hoje. Eu acho que é um estado de coisas que afeta a vida de todo mundo, independente de classe social, de origem, de crenças, né? Pode afetar as pessoas de maneiras às vezes diferentes por causa das circunstâncias, mas é um conjunto de ansiedades que eu acho que ninguém escapa atualmente, né? Eu gosto de definir um pouco com essa ansiedade como a sensação de que não vai haver futuro, né? Eu me lembro que nos anos 90 a gente ainda era estimulado pela circunstância a imaginar uma carreira, que tipo de emprego a gente ia ter, enfim, a vida era uma coisa assim que a gente era convidado a planejar ela por anos, por décadas, né? E hoje em dia a minha geração, mas também principalmente se eu falo com as pessoas mais jovens, né, do que eu, a gente vê que eles estão vivendo no momento presente e é muito difícil para eles imaginar como eles vão trabalhar, como eles vão ganhar a vida, onde eles vão estar, né, que tipo de vínculo eles vão ter, profissional, afetivo, porque tudo isso está muito fragmentado, muito instável, né? Quando a gente vê notícias como agora, né, reforma de previdência, todas essas coisas que estão acontecendo, são golpes sucessivos na capacidade das pessoas de visualizar o futuro próximo ou o futuro distante, né? Isso só se soma na vida moderna cada vez mais. Parece que tem essa liquidez constante. E eu acho que isso, às vezes, até tem alguns aspectos bons, mas também gera uma ansiedade muito forte, né? Não conseguir conceber o futuro é uma coisa um pouco nova, assim, né? Talvez não seja inédito na história humana, mas eu acho que, comparado com as décadas anteriores, é uma coisa nova e as pessoas estão tentando lidar com isso como podem. Você acredita que a literatura tem um papel importante para que as pessoas criem consciência para enfrentar as crises ou as situações em que o país vive? Eu acho que a literatura é um modo bastante particular de interpretar, né, a experiência humana como um todo, e eu acho que no todo dessa experiência está incluído a experiência do tempo presente, né? E eu acho que a literatura também é o espaço, pela liberdade que a literatura de ficção oferece, eu acho que ela é o espaço onde a gente pode tratar dos problemas humanos com mais liberdade e de maneiras que às vezes não são muito fáceis ou muito aceitas em outros contextos, né? Então há coisas que a gente não pode dizer ou não pode tratar no contexto da família, da escola, às vezes até da política, né? Das redes sociais, quer dizer, existem códigos aí que às vezes nos impedem de
de adentrar certos temas, certas opiniões, certas especulações de como as coisas poderiam ser, né? Mas na literatura não existe essas barreiras, né? O contrato entre leitor e autor é que, como aquilo é ficção, a gente está permitido de entrar, às vezes, em um terreno mais perturbador, né? Difícil, enfim, mais complexo mesmo, né? Então eu acho que a literatura tem que ser envolvente, divertida, né? Esteticamente prazerosa, sim, mas também é a forma que a gente tem de interpretar as coisas, às vezes, de uma maneira que vai além do que está à disposição na vida cotidiana, né? Eu, pelo menos, entendo como um dos principais valores de ler e escrever está justamente nisso. Você acredita que os brasileiros, hoje, eles leem bastante, leem pouco? Você acha que deveriam ler mais? Sim, no Brasil, se a gente vai ver os números de venda de livros, né? Agora acho que baixou de novo, mas por muitos anos recentes vinha aumentando e aumentando. Então poderia haver a impressão de que os brasileiros leem mais, né? A questão é o que estamos lendo, né? Eu acho que tem um tipo de livro que às vezes é um livro didático, educacional ou de autoajuda, ou são gêneros literários que as pessoas leem por entretenimento, por diversão, que fornecem escape, que também eu acho que é importante, né, esse tipo de literatura. Mas eu acho que o espaço da literatura é essa que eu estava falando, né, que confronta mais as nossas convicções, nossas expectativas, que eu acho que faz a gente alargar um pouco a nossa visão da vida humana. Esse tipo de literatura ele ainda é muito restrito no Brasil, né? Essa literatura que exige um preparo maior, que exige uma educação mais sólida e um incentivo mesmo à leitura que venha desde a família, passando pela escola, até políticas de governo. E nisso o Brasil peca muito, é muito fraco, né? E eu acho que houve na última década, teve uma inclusão importante na educação de pessoas que não tinham acesso nenhum à educação. Pessoas que não tinham acesso nem a ser alfabetizadas, né? Eu acho que nisso houve uma melhora, mas parou por aí, né? A gente tem, em termos de números é bonito, né? A população brasileira está 99,9% incluída na educação básica, mas o tipo de educação que vem sendo fornecida às vezes parece insuficiente, né? A gente lê muitas pesquisas de que as pessoas saem da escola como analfabetas funcionais, né? Elas sabem ler coisas muito simples, mas elas não conseguem ler um conto, um romance e entender o que está se passando, ler um assunto que entra numa questão mais filosófica ou, enfim, uma reflexão sobre a realidade que seja um pouco mais profunda, não tem a capacidade. Então isso é muito triste, né? Então acho que essa guerra por promover a leitura ela tem que ser incessante. Eu acho importante que se inclua a literatura brasileira contemporânea também em currículos escolares, não só os clássicos, né? Porque às vezes o foco excessivo nos clássicos em colégio, ele acaba afastando um pouco, né? Bem naquela hora em que jovens estão, enfim, que poderiam ser conquistados a ler, né? Eles são forçados a memorizar que a literatura é uma coisa importante, mas eles acabam não sentindo isso porque às vezes os livros que são apresentados para eles lerem não são aqueles que vão realmente capturar eles, né? São livros importantes, mas que talvez eles pudessem ler que não são tão alguns atraentes anos depois, né? Para essa então, juventude. eu acho que a gente tem que ler alguma coisa do Machado de Assis no colégio, um conto, alguma coisa pelo menos, para saber que ele existe, que é um autor importante. Mas eu me lembro que eu fui realmente ler Machado de Assis com prazer e entender quando eu tinha 20 e poucos anos, quando eu fui reler aqueles livros, né, que eu tinha lido no colégio. Mas eu acho que às vezes a literatura contemporânea justamente é aquela que vai conseguir capturar o leitor jovem também pela parte do prazer e de alargar um pouco a experiência dele, né? Então, também às vezes acho que a gente não deve se restringir a oferecer literatura infanto-juvenil para jovens, né? Eu acho que eles têm que ler livros de adultos e às vezes têm que ler livros que são considerados difíceis ou inadequados para eles, porque é justamente nisso que vai haver a descoberta, né? É no livro supostamente que não é para o jovem que ele vai ter acesso ao tipo de alargamento da experiência que a gente quer que ele tenha, né? Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio entre livros para jovens, livros importantes que eles leiam porque são clássicos da literatura brasileira, mas também livros contemporâneos que falem ao universo deles, ao tipo de preocupação que vai fascinar eles, vai perturbar, encantar eles, né? Eu acho que isso poderia ser melhorado no nosso currículo, na formação dos professores também. Mas eu vejo melhoras, assim, né? Eu moro em Porto Alegre e lá eu venho sendo convidado constantemente por professores de colégio que às vezes dão livros meus ou outros livros de autores contemporâneos para os alunos lerem, né? Isso costuma ter um resultado super bom, assim, a gente vê que muitos alunos ficam realmente fascinados e fazem perguntas muito interessantes sobre o livro, querem saber mais, me perguntam como é que eles podem fazer para escrever também. Então é isso, né? Eu acho que essas atividades
Eu acho que esse evento aqui no Sesc hoje é o tipo de atividade que ajuda, né? Isso é uma batalha constante. Que você está sempre em acordo com o público, com a proximidade, para atrair mais leitores de todas as idades. É sempre importante isso. Isso aí. Nós conversamos com o Daniel Galera. Muito obrigado por nos atender. Claro, um prazer. E nós voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau. If you get to hear me now,